Vem, Pai, de encontro às nossas necessidades. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Esperança viva. Né? Nós temos conversado sobre esse tema e cada semana que passa, o Natal vem chegando e o nosso coração mais e mais arde, né? Uma vez tendo em vista a esperança que o Evangelho representa para nós, a esperança viva, né, que o Evangelho tem representado. A gente tem conversado já há alguns domingos, não se pode separar esperança como uma atitude pessoal, sabe, um sentimento. Esperança é um sentimento, é algo que você sente dentro de você. Esperança é uma coisa humana, baseada única e exclusivamente na ação humana e na expectativa que o homem tem de resolver os seus problemas. Não, né? Para nós, esperança não é isso. A partir da Escritura Sagrada, esperança não é isso. Esperança, e a gente nem pode separar esse sentimento, né? Essa coisa abstrata, subjetiva, isso que a gente tem dentro de nós, a gente não separa do conteúdo objetivo da esperança, do objeto da esperança, que é o nosso próprio Deus, né? A nossa esperança está nele, Ele próprio é a nossa esperança. A esperança não é um conhecimento teórico a respeito de coisas boas que vão acontecer no futuro. Nós não somos simplesmente otimistas. Não é só porque nós sabemos, né? Porque a Bíblia, ela é o livro que conta a verdadeira história do mundo. Ela fala do começo, ela fala do que se passa hoje e ela fala de como tudo vai terminar. Mas não é só por isso que a gente tem esperança. Não é só porque nós temos um conhecimento teórico do que vai acontecer no futuro. Mas a esperança é o resultado da operacionalização, ou é o resultado da prática da fé. Uma vez que a gente crê, a esperança ganha espaço na nossa vida, ela vai tomando espaço no nosso coração, na nossa mente, e aí nós nos tornamos pessoas esperançosas, a partir do que nós encontramos no Evangelho de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, esperança para nós a gente pode andar mais um aqui. A fé une o ser humano a Cristo. A esperança expande essa fé para o vasto futuro de Cristo. Por isso a esperança é a companheira inseparável da fé. Não dá para falar de esperança sem fé. Nós temos, elas são interdependentes, uma precisa da outra. E a gente tem conversado, né, que uma fé sem esperança, uma fé cristã sem esperança, né, sem esperar o melhor de Deus em termos de futuro, uma fé que só fica repetindo dogmas, mas que não enxerga adiante o futuro já presente através de Cristo, em Cristo, é uma fé vazia, fraca, morta. E da mesma forma, uma esperança que não parte da fé, também é uma esperança que não vai nos conduzir para canto nenhum. Então elas são companheiras inseparáveis, é por meio dela que o ser humano entra no caminho verdadeiro, no caminho da verdadeira vida, e somente a esperança o conserva nesse caminho. É através da fé que a gente descobre o sentido da vida e a gente começa a andar nesse sentido. É a partir da fé que a gente explica o mundo, que a gente explica a vida. Porque essas questões, os porquês, os para quê, né, que a gente precisa saber, a gente não encontra por aí, em nenhum tipo de ciência, de disciplina humana. Os porquês, eles estão na categoria da fé. E a gente precisa de fé para encontrar o sentido da vida. E uma vez no sentido da vida, uma vez trilhando na fé, a gente precisa da esperança para continuar trilhando e chegar até o fim. Porque a esperança garante essa nossa jornada até o finalzinho. Amém, irmãos? Deu para entender, né? A gente tem conversado isso, não dá para separar. A nossa fé, ela é esperançosa e a nossa esperança está firmada na nossa fé. E não tem como a gente fazer um divórcio disso. E toda vez que a gente caminha numa dessas duas direções, a gente vai errar. E a gente acaba sofrendo. A fé não é uma maneira de pensar da qual se subtraiu a realidade.
mas uma maneira de pensar a qual se acrescentou a existencialidade do pensador. O próprio, talvez a maior mente, né, do século XX, aí, o grande Einstein, né, ele próprio disse, o religioso que acredita em Deus, ele acredita em Deus, e na medida que ele acredita em Deus, ele encontra sentido para a vida, né? Que fé é sentido para a vida, para o Einstein. E o Viktor Frankl, né, que é esse autor, ele fala essa frase, mas ele é o pai da logoterapia, né? Eu já falei bastante dele aqui. E ele diz algumas coisas muito importantes a respeito de Deus. Ele não é cristão, mas ele foi um interno lá em Auschwitz, ele passou pelos horrores da guerra, ele sobreviveu aos horrores da guerra. E ele encontrou sentido para a vida, e é disso que ele trata. Nos ambientes mais hostis, nos momentos mais terríveis e tenebrosos. E ele fala que as pessoas que sobreviveram a esses horrores foram aquelas que se encontraram com Deus. Essa é a teoria dele. Encontrar com Deus é encontrar o sentido para viver, né? E então quem crê, fé não é algo que nos rebaixa. A gente tem escutado isso, vamos rejeitar essa posição que é diabólica. Um ser humano que crê, ele não é menos, um ser humano que crê, ele é mais. Ele foi potencializado. Um ser humano que crê, ele olha para a pedra não é só pedra. A fé, ela expande a nossa visão, meus irmãos. A fé, ela aprofunda a nossa experiência humana. Então, vamos de uma vez por todas, rejeitar. Se você crê, então, seja feliz. Né? Você não é menos, você não é burro, você não é um idiota. Se você crê, é porque você é mais. Fé para nós é dom, é dádiva. Deus nos deu, Ele acrescentou a nós. E por isso, irmãos, aquele que tem esperança, ele precisa crer em Cristo. A fé no Evangelho, a fé em Cristo, ela amplia sim a nossa experiência. E ela firma a nossa esperança, e é ela que garante, irmãos, a que a gente continue caminhando todos os dias e sempre, né? E eu termino aqui essa introdução com o Agostinho, essa frase: tu nos fizeste a ter, né? Que a gente tem ouvido tanto aqui, fizeste-nos para ti, ó Deus, o nosso coração inquieto, não inquieta-se. E vai ser assim enquanto o nosso coração não descansar em Ti. Se nós não cremos, se não houver fé, o nosso coração segue inquieto. Não é que a fé ela vai resolver o problema do coração inquieto. Não é que a esperança ela resolve o problema do coração inquieto. O coração inquieto é a própria esperança cristã. Porque essa é a realidade, essa é a minha realidade, essa é a sua realidade. O nosso coração está num estado de inquietude mesmo. Enquanto ele não descansar em Deus, enquanto ele não descansar nos braços amorosos do Senhor Jesus, que nós cantamos aqui, na sua vida, quando todos os olhos o verão, enquanto nós não descansamos nele, no nosso Deus, o Criador, o Pai amoroso, Abba, Pai, enquanto nós não nos refugiarmos e descansarmos nele, o nosso coração segue inquieto. E é disso que se trata a esperança cristã. A gente espera por Ele, espera ansiosa, a gente deseja desesperadamente o encontro com o Senhor. Esse é o estado do nosso coração, é disso que se trata a esperança. E a esperança cristã, ela está firmada nas promessas do nosso Deus, ela tem objeto, né? Ela está direcionada diretamente àquilo que Ele prometeu, e a palavra de Deus diz que o que Ele prometeu, Ele cumpre, Ele sempre cumpre. Então a gente está lá aguardando. No pequeno grupo eu contei a história de quando eu era criança. Na sexta-feira eu estava falando que quando eu criança eu ficava esperando meu pai, né? E eu tinha certeza que meu pai ia chegar. E às vezes ele se atrasava, a gente não tinha telefone, era aquela coisa, né? Passava do horário e você ficava preocupado. Eu ficava ajoelhado no sofá, olhando para a janela, esperando meu pai chegar. E uma vez o meu pai, seu João ali, né? Aí pai, tá dormindo? Tá não, né? Uma vez o meu pai, ele fez o seguinte, né? Ele prometeu que, ele falou assim: olha, comprei um videogame para vocês. Comprei um videogame. E naquela época, né, lá para os anos de 82, 83, quem estava lá sabe o que representava um videogame, né? E os amigos da rua, alguns já tinham, e aí meu pai falou: comprei.
Passou um vendedor lá na firma e eu comprei um videogame. Só que o que aconteceu? O videogame não vinha, né? É um vendedor que passou vendendo e sumiu. E todo dia a gente ficava lá esperando meu pai chegar e olhando para a mão dele. Será que ele trouxe? Ele trouxe. Não, não trouxe. Só que aí eu já tinha contado para todos os meus amigos. Na escola, ganhei um videogame, era um videogame diferente. Todo mundo tinha um Atari, a gente tinha um Intellivision 2, né, que era um videogame top que vinha lá e a gente não achava nas lojas. Por isso que o vendedor foi vender lá para meu pai. E aí a gente espera. Na minha cabeça, eu acho que foi mais de ano esperando. Não sei como é que foi. Não sei se foi 1 mês ou 2, mas pareceu 1 ano, né? Mas demorou bastante. A gente ficava lá, todo dia, a gente olhava e ficava esperando, olhando na mão dele, porque ele estava chegando com aquilo que ele prometeu. Eu sabia que meu pai ia trazer, meu pai não mente. Ele disse que comprou e o videogame. E a gente ficava, pai, mas por que ele está demorando? O vendedor não trouxe, não sei. Depois pergunta para ele como é que foi essa história aí. Mas eu lembro da espera. E a gente ficava lá. Teve uma vez que ele chegou com um rádio relógio na mão. Ele chegou com uma caixa com um rádio relógio, a gente chegou, não era. E eu lembro de até levar uma bronca, moleque, né? Ele chegou cansado, né? E a gente foi lá. Enfim, mas o que aconteceu foi que um dia meu pai chegou com aquele videogame prometido. Eu sabia que ele ia trazer. Meu pai prometeu. Eu conhecia o meu pai. Eu esperava e o meu pai trouxe. E aí vocês já sabem, mas até chegar ali, os amigos falavam, que mentira, você não tem videogame coisa nenhuma. Seu pai não comprou nada, você é um mentiroso. Você falou que comprou um videogame diferente, mas é mentira. E eu ouvi isso muito tempo. Aí eu pude dizer, tá vendo, meu pai prometeu, meu videogame está lá em casa, e eu convido vocês aí para ir lá jogar. A nossa esperança, ela está baseada na promessa de alguém. Né? A nossa esperança, ela está firmada nessa pessoa. Não são promessas vazias. Não é algo como se uma utopia. Nada disso, meus irmãos. O nosso Pai amoroso prometeu. E o que Ele promete, Ele cumpre. E a questão de aguardarmos, esperarmos, isso vai acontecer. Tem a ver com essa expectativa ansiosa, irmãos. Amém? Então, a palavra de Deus diz para a gente abrir mão e lançar fora toda a ansiedade. Ansiedade é diferente de esperança, de expectativa ansiosa da promessa e do cumprimento da promessa de Deus. É diferente. A gente lança fora a ansiedade, as preocupações em relação ao futuro, a gente coloca diante de Deus e a gente espera no Senhor, porque Ele prometeu. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar com vocês aqui, vou ler rapidamente, capítulo 42, o Salmo 42. Irmãos, é um dos salmos da esperança. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar na presença e apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cânticos e cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de Ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao fugir das Tuas cachoeiras, todas as Tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o Seu amor fiel, o Seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a Sua canção. É a minha oração ao Deus que dá vida. Por que, alma? Por que você está tão abatida? A gente tem falado a respeito da fé,
que ergue os nossos olhos, né, na direção da esperança. Mas o problema é o agora, né? O problema é o que acontece hoje. São as nossas lutas, são as coisas que a gente precisa encarar todo dia. E hoje eu quis trazer esse salmo, né? Que esse salmo que vem direto de Deus para o seu coração. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você a partir da fé, na direção da esperança. Como a corça que anseia por água, Senhor. Meu coração está inquieto. E eu não vou ficar ansioso. Meu coração está inquieto. Eu não vou me entregar às preocupações, ao medo. Eu não vou desesperar. Eu não vou me desesperançar. Não vou. Senhor, o que acontece não são as coisas. Não é essa situação. O que acontece é que eu preciso de Ti, meu Deus. O meu coração tem sede, anseia por Ti. Ele fala da corça, e ele usa essa imagem da corça correndo. Por que a corça corre? Quando a corça corre? Quando ela está sendo perseguida. Ela corre muito. E ela se cansa. E vocês já viram aqueles vídeos, né, do leão, ou de um leopardo, ou aqueles bichos rápidos correndo atrás da corça? E ela corre, e ela se cansa, e ela fica sedenta. Como a corça anseia por águas, assim, Senhor, é a minha alma, é o meu coração que está sendo perseguido pelas circunstâncias. O meu coração está sendo perseguido pelos problemas. O meu coração está sendo perseguido pela realidade dura, meu coração está sendo perseguido pela falta de fé, pela incredulidade, Senhor. Como a corça, eu desejo desesperadamente. Eu preciso do Senhor e da Sua presença. Eu preciso entrar, né? É o que Ele fala no teu santuário. O salmista aqui fala de uma época lá atrás. Ele fala, eu me lembro como era quando a gente entrava na Tua presença. Ele fala do Monte Mizar, então é muito provável que o salmista aqui, que é um dos salmos dos filhos de Corá, ele tenha sido escrito na época do exílio, lá na Babilônia. Então o salmista se lembra, eu me lembro como era entrar na Tua presença, junto com os meus amigos, com os cânticos, né, dos degraus, e das procissões, e a gente ia na direção da cidade sagrada, a gente se dirigia na direção do Santo Monte, e nós adentrávamos nos portais do Santo Templo, e ali nós nos encontrávamos com o Senhor e na Sua santa presença. Eu tenho sede, Senhor, da Tua presença. O meu coração anseia por Ti. O meu coração não anseia pelas coisas, o meu coração não anseia por dinheiro, o meu coração não anseia por saúde, o meu coração anseia pelo Senhor e pela Sua presença. Eu preciso adentrar nas Suas recâmaras, Senhor. É assim que eu me vejo, meu coração está inquieto e ele permanece assim, porque nada na nossa experiência é capaz de aquietar o nosso coração. Não é, a gente pensa que é o dinheiro, a gente consegue o dinheiro, o nosso coração segue inquieto. A gente pensa que é um grande amor, um grande romance, a gente consegue, aí o nosso coração segue inquieto. A gente pensa que é um casamento, a gente se casa, o coração segue inquieto. A gente acha que é um filho, a gente tem um filho, o coração segue inquieto. Uma casa, um carro, e o nosso coração segue inquieto, porque o nosso coração não vai descansar enquanto ele não se refugiar no nosso Deus, no Criador. É por isso que a nossa esperança, ela está firmada no Senhor, a partir da fé em Cristo, irmãos. Amém? Nós não podemos desanimar. E o salmista está aqui longe, sendo perseguido, assim como uma corça perseguida, um alto risco, né, longe de casa, situação de alto perigo, e ela deseja as águas correntes. Assim é a nossa alma, inquieta assim. Uma alma esperançosa no Senhor. Então, irmãos, coloquem os seus olhos no Senhor. Quando eu lembro dessas coisas, eu choro angustiado. A minha alma está tão triste, a minha alma está tão abatida. Por que você está assim, ó minha alma? E eu quero te desafiar a conversar com a sua alma daqui para frente. Porque você, a partir da fé em Cristo, você, com essa fé esperançosa, essa fé que já é, de certa forma, que antecipa a nova realidade de Cristo na nossa vida,
e que de um dia, mais dia, menos dia, ela vai ser concretizada na volta do nosso Senhor Jesus. Mas essa fé que habita no teu coração, você precisa colocá-la em ação em você. Então não se deixe abater. Conversa com ela e fala: por que você está triste? É essa situação? Perdeu o emprego? Perdeu o casamento? Perdeu o relacionamento? Perdeu alguma coisa? Não se deixe abater. Não se deixe abater. Por que você está triste, alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Ponha a sua esperança em Deus. Porque ainda o louvarei. É o reloginho aqui, irmãos. Esse reloginho aqui. Põe a sua esperança em Deus. Espera no Senhor. A gente tem conversado que na experiência cristã, a esperança tem a ver com amor, né? Porque a nossa esperança está baseada, ela está firmada em uma pessoa que ama, que em si é a própria definição de amor. O Deus que ama, Jesus falou, sabe, o Pai amou, e ele veio salvar, e Ele enviou o Filho para salvar. Esse Deus que ama. Então, Senhor, conceda-me ao longo, em meio a essa alma triste, que segue inquieta, conceda-me a experiência de vivenciar, de experienciar aqui o Teu amor leal, o Teu fiel amor, o Teu amor leal, recebe no hebraico, o amor que segue junto com lealdade, um amor fiel, que não me abandona em momento algum. Dá-me, Senhor, a graça de experimentar o Teu amor de dia e de noite, a Sua canção. A Sua canção. Essa é a minha oração. É a minha oração, Senhor. É a minha oração que me dá a vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os ossos sofrem agonia mortal. Enquanto os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? A gente aqui fala de adversários, mas eu não quero que você pense em alguém. Os seus adversários são os seus problemas. É o próprio inimigo, o adversário, e ele fica falando o tempo todo: onde está o seu Deus? É a mesma coisa que ele falou no ouvido do Senhor Jesus: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Olha a situação em que você se encontra. Onde está o seu Deus? E a alma que segue abatida, inquieta, a gente não deve admitir, a gente deve lidar com ela e falar: não, como assim? Coloque a sua esperança no Senhor. Coloque a sua esperança no Senhor. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Porque é certo, ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Deus. Amém, irmãos? Amém. Tem um Salmo 127, versículo 2, diz que é inútil levantar de madrugada. Ela lembra daquele salmo? É inútil levantar de madrugada e dormir muito tarde da noite. Que comam o pão de dores. Seguir por aí desesperado, sem esperança. É inútil, porque ele segue dizendo: porque o Senhor dá tudo isso aos que Ele ama enquanto dormem. Enquanto dormem. Quem gosta de dormir? Então, espera no Senhor. Espera no Senhor. Não se deixe abater, não se deixe levar pela incredulidade, pela desesperança. O Salmo 3,
Versículo 8: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém, irmãos? Eu sempre tive dificuldade de dormir, né? Eu sempre acho muito difícil dormir. Para dormir você precisa confiar, né? Você precisa parar de se preocupar com as coisas. Para dormir você precisa descansar. E aí você pensa, como é que eu vou descansar? Como é que eu vou ficar aqui 8 horas, né? Sem saber o que está acontecendo à minha volta, sem poder fazer nada, tanta coisa para fazer, e a gente dorme. Eu sempre falei para a Sil, né? Dormir é perda de tempo, né? E ela falava, vou dormir. Eu falei, não, eu tenho muita coisa para fazer. E eu falava, não, eu vou dormir quando eu for para o céu. Eu sempre disse isso, mas no fundo, sempre tive medo de dormir, irmãos, desde criança. Eu morria de medo de dormir, e eu orava sempre a Deus, não me deixa ter aquele pesadelo, né? E eu ficava lá morrendo de medo, porque é difícil dormir, é difícil se entregar, é difícil descansar. E a verdade é que o grande exercício para aquele que crê e aquele que espera no Senhor é um bom sono, é um sono confiante, né? A esperança cristã, para muitas pessoas, ela é ruim, porque ela faz com que as pessoas se alienem, elas desistam de fazer o que é certo, elas parem, né, e elas então se acomodem nas circunstâncias, mas não é disso que se trata a fé cristã. Meus irmãos, a gente espera no Senhor. Eu só durmo, e eu tenho feito isso, né, dormir, porque o Senhor está trabalhando. Eu durmo e eu entrego para o Senhor, Senhor, tantos problemas, mas eu só durmo porque eu entrego nas tuas mãos. Só o Senhor que pode resolver isso. Enquanto eu durmo, Senhor, me ajuda. Enquanto eu durmo, Senhor, trabalha por mim, porque eu sou incapaz de resolver. Eu sou incapaz de resolver esse problema. Senhor, enquanto eu durmo, enquanto eu descanso, vigia, Senhor, vigia ao meu redor. Eu sou incapaz de fazer isso, porque é em vão. A sentinela vigia em vão. Em vão você conquista o pão de dores. Senhor, dá-me enquanto eu durmo, né? Aquiete-se diante de Deus, para saber que Ele é Deus. Só sabe quem é Deus, quem se aquieta diante dEle. Então, a fé cristã, irmãos, tem a ver com perseverança, tem a ver com esperar no Senhor, sim. Tem a ver com abrir mão de toda e qualquer tipo de ansiedade, lançar fora. A gente dirige tudo com fé ao nosso Deus. E a esperança, ela é a direção, né? O sentido para onde nós estamos caminhando. Amém, irmãos? Eu só termino aqui com mais uma frase. Eu trouxe na semana passada uma frase do Calvino, e eu termino aqui com ela. É-nos prometida a vida eterna, a nós que estamos mortos. É-nos anunciada uma feliz ressurreição, mas enquanto isso, estamos cercados de corrupção. Entende, irmãos? É-nos anunciada a ressurreição, né? Lá em Efésios, nós estávamos mortos, mas o poder de Cristo ressurreto opera em nós. Lá na 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que a gente começou essa série, que nós somos regenerados para uma esperança viva a partir da ressurreição de Cristo. Então é-nos anunciada essa ressurreição de Cristo, mas enquanto isso, a gente lida com a morte. Enquanto isso, a gente está cercado de corrupção, as coisas se deterioram, então é difícil. Por isso, minha alma, creia e espere no Senhor. A gente precisa fazer isso sempre. Somos chamados justos e, não obstante, reside em nós o pecado. Ouvimos falar de uma felicidade indizível. E, enquanto isso, somos aqui oprimidos por uma miséria sem fim. A abundância de todos os bens nos é prometida, mas nós somos aqui ricos de fome e sede. O que seria de nós se não nos apoiássemos na esperança? E se nos sentíssemos, e se nossos sentidos não se dirigissem para fora desse mundo, no caminho iluminado pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus, em meio a essas trevas, irmãos? O que seria de nós?
se a nossa esperança estivesse baseada no que a gente pode fazer, enquanto a gente está acordado, atento, enquanto a gente é capacitado para fazer, o que seria de nós? O que seria de nós se os nossos olhos não estivessem firmes além do nosso horizonte em Cristo Jesus? A nossa esperança, ela põe em ação a realidade de Cristo ressurreto, irmãos. Amém? Creia e espere no Senhor. E não se deixe abater. Não se deixe entristecer. Não admita. Traga a tua alma para o caminho da fé, olhando para a esperança. Amém? Teu coração, é a tua alma. Ela está abatida? Ela está entristecida? É a sua alma aí, como é que ela está? Então, com fé em Cristo, a partir de Cristo, tendo Cristo como ponto de partida, tendo a obra de Jesus como ponto de partida, exorte a sua alma. Fala para ela, não, você não vai ficar abatida. Você não vai ficar assim destruída, não. Coloca a sua esperança no Senhor. Porque ainda, é certo que ainda eu hei de louvá-lo. Eu ainda hei de glorificá-lo. Porque eu sei que Ele vai fazer. Ele vai trazer o presente que Ele prometeu. Ele vai fazer. A minha alma segue inquieta, abatida. Mas ela vai descansar no Deus da salvação. Amém? Apresente o seu coração diante de Deus agora. Deixa o Espírito Santo de Deus te pegar pela mão. É isso que Ele veio fazer. Jesus falou que foi isso que Ele veio fazer. O Espírito Santo, Ele veio para ser a nossa companhia. Companhia. Ele disse, vocês não vão ficar sós. O Pai enviará o Espírito. O Pai e eu vamos enviar o Espírito. E Ele vai pegar vocês pela mão e vai levar vocês até a cruz do Calvário. Até a cruz do Calvário. Ele vai pegar vocês pela mão e vai conduzir vocês até a abertura daquela caverna no Gólgota. A pedra foi aberta. A morte não foi capaz de segurá-lo do outro lado. O Espírito Santo vai pegar vocês e vai levar vocês naquela cena em que todos estão olhando para cima. E o Senhor então desaparece por trás de uma nuvem, e vem aquela voz angelical dizendo, Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar. Do mesmo jeito que vocês o viram subir, vocês o verão voltando, todos o verão voltando. E aí sim, toda lágrima enxugada, toda dor cessada, toda enfermidade varrida da experiência humana para sempre. Alegria sem fim, justiça sem fim, paz sem fim. É o Espírito Santo que te toma pela mão e fixa o seu olho lá além do horizonte, nas promessas do nosso Deus. Eu quero orar com você agora. Senhor, eis-nos aqui, Pai, diante da Tua Palavra. A gente abre a Tua Palavra, Senhor, e isso é tão bom. Porque de outro lado a gente está aqui, Pai, imersos nessa realidade cruel, meu Deus. Essa situação, Pai, tão terrível. É tanta desgraça, Senhor, é tanta morte, é tanta dor, meu Deus. São tantas as lágrimas, Senhor. É tão ruim perder, meu Deus. E é muito complicado. Essa é a nossa experiência, essa é a nossa realidade, Senhor. A partir dela a gente olha para frente, a gente não vê futuro bom algum, a gente não tem esperança, Senhor. Baseado no que a gente pode fazer, no que a humanidade tem capacidade de fazer, Deus. A gente olha, a gente vê que não tem para onde ir. E o nosso coração, então, Pai, se entristece, a nossa alma se entristece, Senhor. Mas como é bom saber, Pai, que essa tristeza, ela é na verdade, Pai, uma necessidade de Ti. Então, Pai, como pessoas famintas, Pai, nós queremos encontrar em Ti o nosso pão, o pão da vida. Como pessoas sedentas, Senhor, como a corça sedenta, como pessoas sedentas,
Nós queremos encontrar em Ti, Deus, manancial de águas vivas, Senhor. E eu clamo pelos meus irmãos aqui, Pai, no nome poderoso de Jesus. Ninguém vai embora, Pai, como entrou. Todos sejam tocados, Pai, pelo Teu Espírito maravilhoso, divino e santo. Que todos, Pai, sejam levados, Senhor, na direção do conhecimento de Cristo Jesus. Que todos, Pai, sejam conduzidos, Pai, na direção da compreensão das dimensões do Seu amor, o Seu grande amor, que foi manifestado e provado em Cristo na cruz do Calvário. A profundidade, a altura, a largura, Senhor, do Seu grande e imenso amor. Que o Teu Espírito pegue cada um pela mão, que todos tenham essa experiência, Senhor, de se virem, Pai, tão amados por Ti, tão amados pelo Senhor, tão acolhidos pelo Senhor. Que essas almas encontrem refúgio em Ti, Pai, cada uma delas, cada irmão, cada amigo aqui hoje, que encontre refúgio em Ti, Senhor. Que seja uma experiência real, seja uma experiência real. Que não seja um ouvir alguma coisa e ir embora sem consequências, Pai, mas trata cada um aqui agora no nome poderoso de Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor. E a gente faz essa oração certos, Pai, e gratos. Gratos e certos, Pai, de que logo Te louvaremos e Te exaltaremos, pois o Senhor é o nosso Deus, o nosso Deus. Amém. Amém.